Vamos nessa, começa agora mais uma live, essa live desse projeto de mentoria online gratuita, que eu passo a palavra, né, aqui para todos vocês, para que vocês também tirem suas dúvidas. Mas, antes de mais nada, eu faço um resumo de todo o conteúdo de como a gente vai trabalhar. O que é que vocês vão ver hoje nessa live, já para que vocês saibam. Hoje vocês vão ver os 3 pontos chaves de avaliação do ombro na perspectiva moderna, né? da perspectiva, né, que envolve as terapias mais modernas de tratamento, como a quiropraxia, a osteopatia, o método Busquet, né? Técnicas juntamente com o Pilates, atividade física, né, exercícios físicos, que vêm despontando como uma estratégia verdadeira de reabilitação sobre o contexto do tratamento do paciente, tá? E aí, nessa perspectiva, a gente vai conversar um pouco com vocês. E aí, desses 3 pontos chaves, a gente tem como, né, conectar a dor do paciente com a disfunção de tronco, de caixa torácica, né, em relação ao tronco, né, a questão de alterações respiratórias, né, cirurgias torácicas, como as alterações, as cardiopatias, né, ponto-safenas, esse tipo de abordagem torácica, assim como as dores referidas associadas com, não é, as alterações viscerais, não é, o estômago e o fígado, não é, como sendo causas de dores nos ombros. O terceiro ponto é tentar realizar uma conexão entre as tendinopatias, entre as alterações de simetria da cintura escapular com a coluna cervical. Então, esses 3 pontos vocês vão ter que saber quando acabar essa live. E aí, para que você entenda um pouco mais, né, saiba um pouco mais disso, eu vou começar para vocês contando um caso bem interessante de uma paciente minha, tá? Que inclusive eu cheguei a falar um pouco sobre ela no Stories hoje, que foi uma paciente que chegou para mim há 3 semanas atrás com a história de tendinopatia calcária do ombro, não é? Uma tendinopatia calcária que significa a calcificação do supraespinhoso, do tendão do supraespinhoso. Então, uma paciente que chegou já com dor crônica, com dor e sofrimento no ombro, associado com achado clínico de tendinopatia calcária, calcificação do tendão do supraespinhoso. Com essa perspectiva, havia muita dor, muita limitação de função e uma queixa constante de peso evoluindo desde o ombro, da extremidade do ombro até a região da cervical, né? Uma dor que não era extrema, tá? Uma dor que variava entre 5 e 6, tá? Na escala visual analógica de dor, que a gente tem, que vai de 0 a 10, 10 sendo a dor, né, extremamente desconfortável, a pior dor que o paciente já havia sentido, e 0, uma dor sem queixa, né, especificamente. E aí a paciente referia uma dor mediana, mas constante, de 5 a 6, e com um diagnóstico clínico de tendinopatia calcária do supraespinhoso. Nessa perspectiva, já tinha passado por vários médicos e chegou até mim através da indicação de outro paciente amigo. Geralmente é assim, não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Poucos pacientes vão por indicação clínica médica, né, para o tratamento mais especializado. Então, comigo, essa paciente foi atrás do meu trabalho devido aos resultados que eu tive com uma amiga que foi, né, para mim com uma história de hérnia de disco cervical. Já essa tem uma dor crônica relacionada com a tendinopatia calcária. Então, era limitação importante de abdução do braço, tá?
com uma cinesiofobia muito expressiva. Com esse quadro que ela chegou para mim, tendenciosa, né, a já partir para a cirurgia, porque já tinha ido para vários médicos, já tinha ido para vários profissionais e a dor não cessava. Então, com essa perspectiva de queixa constante, só restava a ela, né, ser pelo cansaço. Mas, conseguiu identificar todo o problema a que ela estava passando. Então, foi uma paciente que chegou com essa queixa, mas tinha, não é, pregressamente uma história de cirurgia de mama, né, de colocação de prótese mamária, não é, de silicone. Então, antigamente, a gente tinha uma abordagem muito mais agressiva com cortes inframamários. E esses cortes inframamários, muitas vezes, não cicatrizavam bem e geram, né, retrações faciais muito importante na caixa torácica. No caso dela, existia uma retração facial muito grande nessa região da mama, né, inferior da mama, devido à cicatriz após a colocação da prótese de silicone. Essa retração cicatricial a nível, né, do oitavo, do sétimo, oitava costela, cartilagem costal, estava dando um desequilíbrio enorme no ombro esquerdo dela. Fora isso, ela também, já de tanto tomar medicamento, começou a desenvolver uma gastrite medicamentosa, o que piorava ainda mais o caso dela. E é baseado nesse caso que eu estou contando para vocês que eu vou começar a falar um pouco sobre o ombro, tá? A articulação do ombro, propriamente dita, ele é um complexo articular, dependente de várias articulações, né? De maneira gradativa, a gente sabe que precisa-se de movimentos entre articulações adjacentes do complexo todo o ombro para que uma abdução, uma elevação do ombro, uma rotação interna, uma rotação externa seja executada de maneira eficiente. Então, nós temos a esternoclavicular, uma articulação mais próxima aqui do tronco, não é? A acromioclavicular, já na extremidade do ombro, e a glenomeral. Essas três são articulações ditas como verdadeiras, porque tem contato, né, entre ossos, tem ligamentos conectando tudo isso e músculos de uma maneira mais tradicional para o movimento do corpo humano. Mas temos também, né, uma articulação falsa, que é a escápula torácica, que não tem propriamente ligamentos conectando, né, superfícies articulares, e sim é apenas uma falsa impressão de que o tórax se articula com o gradil costal. Com essa perspectiva, a gente precisa de um equilíbrio, de uma simetria. E também entender que o complexo do ombro ele é dependente, totalmente dependente, dos estabilizadores dinâmicos, né? Dos estabilizadores músculos e membranas, ligamentos, que fazem com que haja um equilíbrio tensional e a artrocinemática seja mantida. O que é a artrocinemática? É o movimento, né, interno de cada articulação, que envolve rolamento, deslizamento, para poder dar um movimento macro, né, que é o movimento como uma flexão, uma abdução, que a gente consegue ver a olhos nus, tá? E aí, quando a gente entende que o complexo articular do ombro é dependente dessas estruturas musculares, a gente tem que perceber que, funcionalmente, o complexo articular do ombro ele também é dependente das tensões oriundas do gradil costal, pois muitas das musculaturas que envolvem a função do complexo do ombro está conectada ao gradil costal. E se a gente tem retrações
tensionamentos a nível do gradil costal, e isso pode gerar alterações importantes na biomecânica. E aí é que vem uma dos primeiros pontos chaves que precisamos verificar na avaliação do ombro, que é as tensões oriundas da caixa torácica. Como eu falei para você, a paciente do início, né, tinha uma história de tensão importante devido a uma retração cicatricial pós a colocação de prótese mamária na mama esquerda. Essa retração estava afetando bastante o equilíbrio tensional biomecânico do gradil costal, que está tensionando fáscias e músculos que envolvem o ombro esquerdo. E aí é que está o problema. No ombro, a gente tem músculos, né, chamado do manguito rotador. 4 músculos: supraespinhoso, infra, redondo menor e subescapular. Tá? Esses músculos, eles são capazes de manter a coaptação da articulação do ombro, da glenohumeral, dentro da harmonia funcional. Quando existem tensões em enrolamento ou anterior, ou posterior, ou inferior, músculos vão estar mais tensionados do que outros. Nessa perspectiva, se eu tenho tensões, esse primeiro ponto-chave que eu estou falando para você, na caixa torácica, eu tenho uma tendência a protração, rotação interna e inferiorização da cabeça do húmero. Dentro desse contexto, o que é que vai acontecer funcionalmente? Isso vai dizer ao corpo que, os músculos rotadores externos devem relaxar para poder a tensão a nível do gradil costal ser efetivamente, né, capaz de alterar e aproximar a necessidade do corpo devido às retrações. Caso contrário, vai haver uma força excêntrica que vai gerar uma lesão, a tendência à lesão tecidual que acarreta, né, uma maior tensão, hipóxia e morte celular nos músculos rotadores externos que estão lá na escápula, o redondo menor e o infraespinhoso. Isso já é capaz de gerar pontos de tensão e, nessa perspectiva, os pontos de tensão já geram dores importantes, inclusive dores referidas para o braço. Mas o diagnóstico da paciente, como eu falei no começo, ela tem a tendinopatia calcária do supraespinhoso. O supraespinhoso, que nesse caso vem por cima, né, na fossa supraespinal e fixa na cabeça do húmero através do seu ligamento, né, através do seu tendão. E aí, esse tendão vai ser extremamente esticado com tendência à degeneração devido à força em rotação interna e inferiorização da cabeça do húmero. Para que não haja um agravamento da lesão, o corpo leva uma estratégia de rigidez maior, de gerar uma resistência maior para o tendão do supraespinhoso. E aí o que acontece? Começa a depositar sais de cálcio, o que vai fazer com que haja uma calcificação. E aí, ou só existem duas opções: ou se tira a causa base do desequilíbrio do complexo articular do ombro, que está relacionado com as tensões a nível do gradil costal, ou se raspa, faz uma raspagem e uma cirurgia nessa região que não vai tratar a causa, pode momentaneamente cessar as queixas. E é ao contrário disso que a gente trabalha na fisioterapia, é melhorando a artrocinemática, a função do corpo do paciente. Com essa perspectiva, você observa que tensões a nível do gradil costal vão trabalhar como causa base na tendinopatia calcária, uma vez que essa tendinopatia calcária vai ser originada devido à força excêntrica agravada no tendão, gerando processo inflamatório e, posteriormente, com a cronicidade, a deposição dos sais de cálcio. Então, esse é um ponto-chave que a gente precisa estar extremamente atento,
que são as relações com a tensão no gradil costal. Outras opções de tensões no gradil costal, quais são? Patologias respiratórias, como asma, que gera força concêntrica para dentro do tórax. Outros tipos de cirurgias, de processos cirúrgicos, como cirurgias cardíacas, que geram cortes e fixações, costuras, né, pregueamentos a nível do externo, são extremamente nocivos e capazes de alterar a mecânica do corpo, tá? Não só do símbolo do membro inferior, do complexo articular do ombro, como também da coluna cervical, que é o nosso terceiro ponto, e eu vou falar mais na frente. Então, para você que me acompanha, que está acompanhando essa live está sendo gravada também, que vai ficar disponível no meu canal do YouTube, mas também você pode, né, através dessa live, mandar uma mensagem para mim, um comentário na gravação, ou através do direct do Instagram. Você pode participar da minha mentoria online, que também é gratuita, onde eu passo informações e conteúdos para que você possa ter direcionamento para estudar, motivação, e também possa tirar dúvidas sobre casos clínicos de paciente, tá certo? Então, fica aí a dica para quem quiser participar desse projeto que vem orientando mais de 1000 pessoas hoje, tá? Então, o segundo ponto são as dores referidas de origem visceral. O que é que nós podemos encontrar de dor referida a nível visceral, tá? Para quem... Aí, ó, o Márcio perguntou aí qual é o endereço do canal do Instagram. Você, Márcio, é Dr. Randy Marcos, dr.randymarcos, ou você pode clicar no link no meu perfil do Instagram, tem um link lá do canal do YouTube, já direto para o último vídeo que eu lancei, que foi uma resenha sobre hérnia de disco, tá? Mas vamos continuar aqui a nossa live. A dor referida associada com questões viscerais, ela tem uma origem, uma base embriológica. E essa base embriológica é justificada pelos famosos, né, pelo famoso conceito de lesão metamérica, de queixas metaméricas, né? O que é um metâmero para vocês? Um metâmero é uma parte, né, do corpo da gente que é, né, de origem embriológica única, que vai originar estruturas de função diferentes, mas com mesma origem embriológica. Como assim, Randy? Não entendi bem. Vamos fazer uma analogia. Nós temos uma família com uma casa, onde ali nascem e estão todos os integrantes da família. Dentro dessa família, nós temos o pai, a mãe, o irmão, um filho e uma filha. São 4. E mais uma avózinha, 5. Dentro desse contexto, nós temos 5 pessoas dependentes de uma mesma origem, com a mesma raiz, com uma mesma origem embriológica, que são os metâmeros. Daí saem, né, pessoas, estruturas com funções totalmente diferentes para a vida, né? Então, nós temos dentro da família um pai que tem sua função, a mãe que tem sua função, o filho que tem sua função, a filha, e nas questões metaméricas nós temos quem? Os vasos, os ossos, os músculos, tá? A pele, tá? E nesse contexto, essas estruturas, elas possuem a mesma origem. Então, de acordo com a analogia que eu fiz com a família, todas essas pessoas da família têm funções independentes, como os ossos, os músculos, os vasos, os nervos e a pele, tá? Mas eles têm a mesma origem, a mesma base lá. E se eu tenho um problema em qualquer pessoa da família, por exemplo, meu irmão está doente. Se essa doença do meu irmão for uma doença que ele consiga controlar sozinho, que seja de um processo adaptativo natural do corpo dele, ele não precisa contagiar ninguém e disseminar o tipo do problema que ele está passando para ninguém.
Isso acontece com o corpo. O corpo pode ter uma lesão muscular e ele mesmo se regenerar sem gerar problema para os restantes do metâmero, né? Das estruturas do metâmero. Nós temos o osso, o músculo, o vaso, né? A víscera e o nervo. Mas, de acordo com a família, como também na família, a gente tem, se o negócio ficar muito preto, você começa a falar para o pai, para a mãe, para o irmão, para a tia, para a avó, para que eles lhe ajudem, né, funcionalmente. É o que acontece quando a gente tem, por exemplo, uma lesão visceral, uma gastrite, por exemplo, e aí a gastrite começa a avisar lá, ó, você que é da minha família, músculo, opa, se liga aí que você vai começar a ser requisitado. Osso começa a ser requisitado. Nervo começa a ser requisitado. E aí existe uma tendência a ter dores referidas com causas em outros tecidos de mesma origem biológica dentro do metâmero. E aí, dentro dessa perspectiva, dessa analogia que eu estou explicando para vocês, existe uma relação de dores lá no ombro esquerdo com o estômago, mesma coisa. A gente tem as dores no ombro direito associadas com fígado e vesícula. Tanto é que uma das queixas das pessoas que fazem cirurgia de vesícula são dores residuais, difusas, tensões a nível de ombro direito, tá? Com essa perspectiva, você precisa estar sempre atento se existem reclamações, se existem alterações funcionais dessas vísceras que podem, sim, estar afetando o comportamento funcional do corpo. E aí, você vai poder, né, com essa lógica de raciocínio, atacar a verdadeira causa do problema sem, né, gastar tempo, sem ser um profissional que fica gastando tempo durante o processo terapêutico. E a partir do momento que você observa isso, você consegue atacar terapeuticamente, muitas vezes sem grandes técnicas. Você não precisa ser um osteopata, um quiropraxista, uma pessoa com uma vasta formação. Mas, muitas vezes, você tem algumas técnicas de mobilização articular, você tem algumas técnicas de melhora de dinamização diafragmática, de liberação de trigger points, que vão fazer com que você atinja um patamar de resolutibilidade se você achar a causa verdadeira do problema. E é essa perspectiva que eu levo nos 8 módulos do meu treinamento online Up Assessment. A gente está na segunda turma, hoje eu liberei o segundo módulo, toda segunda eu libero um módulo, são 8 módulos mais material de estudo. Inclusive, eu acredito que tem alguém me acompanhando aí, acho que o Leonardo, que é da turma, está acompanhando aí a aula. E aí eu acredito que ele já está bem adiantado nos estudos. E aí, com esse conceito global de tentar encontrar a causa do problema, tem o Kellerman também aí, o Leonardo, todos os alunos do curso, agradeço aí a firmeza estudando sempre aqui, sempre tem oportunidade, tanto gratuitamente, como também fizeram a aquisição do curso, acredito que estão gostando bastante. Kellerman já até finalizou o curso dele, foi da primeira turma. E aí, quando a gente entende essa abordagem, a gente vai entender que se eu tenho um problema de base visceral, o que é que meu órgão, minha víscera, precisa para funcionar bem? Está meu ombro doendo. Ah, meu ombro está doendo, eu trato o ombro, eu trato a víscera. E agora? Você trata a causa do problema, que, consequentemente, a dor à distância, a dor referida como a dor do ombro, ela vai ser excluída, ela vai desaparecer. Logicamente que algumas alterações funcionais devem ser colocadas em prática, que são, né, depois que você devolver uma melhora na inervação, depois que você devolver uma melhora na mobilização, né, melhora circulatória, não é, no tecido de base, você também tem que trabalhar a propriocepção, né, o relaxamento muscular, tem que fazer toda uma abordagem, um apanhado funcional dos músculos do corpo do paciente para que ele possa não ficar dependente de um tratamento, mas também
tentar mostrar qual é a causa. Se a causa é alimentar, se a causa é emocional ou estritamente, né, foi um episódio que gerou tensão ali naquela região e pode estar comprometendo. Com essa perspectiva, a gente vai, né, mostrando que a dor referida pode estar sendo a causa do sofrimento do paciente por muitos anos, pois não foi bem diagnosticado, não teve uma avaliação correta. Então, finalizamos o segundo ponto e para que você entenda o terceiro ponto, eu vou contar, né, acabar a história lá da paciente. Ela chegou a tendinopatia do supraespinhoso, como também a gastrite, né, com a história de gastrite medicamentosa que estava exacerbando isso. E aí ela chega não só com o diagnóstico disso, mas quando ela refere a dor dela tinha um fator pontual bem na região da inserção do tendão do supraespinhoso, mas também tinha uma dor difusa, né? E ela referia essa dor difusa por evoluir desde a cervical para o ombro em si, mas também associando isso a tensionamentos quando tocava em regiões em vértebras da coluna vertebral, da cervical propriamente dita. E aí, quando a gente tem, né, alterações no osso, que a gente toca e dá irritabilidade, a gente toca nos músculos, a pele está irritada, né? A gente tem essa tendência a uma isquemia, alterações desses vários tecidos que envolvem, a gente tem efetivamente que observar a raiz de inervação associada com o músculo a ser tratado. Então, não adianta de nada também a gente ter esse sinal de alerta lá na vértebra e a gente não conseguir mobilizar, devolver a mobilização, a mobilidade vertebral para irradiar e melhorar a inervação das estruturas musculoesqueléticas. Neste contexto, a gente vai ter que mobilizar ou manipular a coluna cervical para liberar as raízes nervosas, o que também pode estar associado com algum comprometimento a nível de escalenos que passam, né, muito próximo do plexo braquial e podem comprimir raízes nervosas do plexo. Lembrando que dentro dos músculos do manguito rotador, nós temos o supraespinhoso sendo inervado, né, por raízes bem do início do plexo braquial, lá oriundas de C5 e C6, que é o nervo supraespinhal, né? E aí, esse nervo também inerva o infraespinhoso. Então, quando a gente tem afecção do supraespinhoso, o infraespinhoso, por questões metamétricas, também vai estar afetado. Então, dentro desse conceito, a gente tem esses três pontos chaves: a coluna cervical, o gradil costal e as vísceras, tá? Então, a paciente precisava de um entendimento globalizado do caso dela para que o resultado fosse consistente, né? E após eliminar essas causas bases, ser orientada para os melhores exercícios proprioceptivos de fortalecimento e melhora do equilíbrio tônico-postural da cintura escapular, que precisa de melhor dissociação, que precisa de melhor flexibilização e propriocepção propriamente dita para os músculos, para que até a postura melhore, porque com a cronicidade dos casos, alteração do posicionamento da cabeça, alteração de ATM, né, de articulação temporomandibular, pode ficar um pouco afetado, certo? Então, e dentro desses três pontos, que é o que eu venho trabalhando, essa forma de enxergar, que a gente vai dar um pouco mais de qualidade a vocês no atendimento. E aí, você sabendo esses três pontos chaves, você já mata várias dificuldades quando você for diagnosticar o paciente. O paciente chegar com lesão do ombro, calma, não se desespere, ouça
escute, veja se existem algumas comorbidades associadas à distância, como eu falei no primeiro ponto-chave, o gradil costal. O segundo ponto-chave, a questão das relações viscerais associadas, assim como as relações com a coluna cervical e o plexo braquial. No plexo braquial, a gente pode ter o comprometimento também associado com os escalenos, como eu falei anteriormente. Então, a partir de agora, eu libero aqui para vocês que estão participando ao vivo para tirar suas dúvidas, caso clínico de paciente, e aí a gente vai conversando, tá? Que a meta é que vocês cresçam e aprendam cada vez mais e eu também aprendo com você. Então, é super importante a troca de experiência. Quem não assistiu toda a live, pode buscar a partir de amanhã lá no meu canal do YouTube, que é aí no canal do YouTube Dr. Randy Marcos, igual escreve aí o meu Instagram, você pode acessar também. E quem quiser mais, pode participar da minha mentoria online gratuita, e aí dentro da mentoria online eu mando e-mails, mando troca de experiências para que você possa discutir casos clínicos e crescer profissionalmente, gratuitamente, sem queixas. A única coisa que eu peço é compromisso em assistir toda, receber os e-mails, ler e compartilhar as experiências e os resultados, tá bom? Então, fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês. São 9h40, tá? Então, a gente tem 20 minutos aqui de bate-papo. Se tiver alguma dúvida, a gente tira. Se não tiver, acredito que o recado foi dado para que você, a partir de amanhã, já abra sua mente na hora de trabalhar com o paciente, tá bom? Leonardo manda uma pergunta aqui. Leonardo, que está sempre presente. Doutor, uma dor partindo do occipital até o ângulo superior medial da escápula. Pode estar tendo origem no ombro? Leonardo, eu vou te falar por experiência, tá bom? Geralmente, paciente com esse tipo de dor tem uma tendência a ter a cabeça anteriorizada, tá? E o ombro protruso, tá? Em protração. E isso, tá? Você pode confirmar se é o caso do paciente, tá? Tem uma relação com uma tensão excessiva no músculo elevador da escápula. Aí você faz, mas o elevador da escápula não sai do occipital, sai das primeiras vértebras cervicais. Isso, mas devido à tensão crônica, essa dor pode chegar lá e ser confundida como uma dor a nível cervical, tá certo? E aí, dentro desse contexto, a gente pode ter uma confusão de interpretação, porque o elevador da escápula vai da cervical para o ângulo medial da escápula, mas essa tensão excessiva pode gerar essa dor. Então, o que é que eu aconselho para você? Essa dor pode ser uma dor extremamente local, mas de sofrimento local, mas de origem de alteração mecânica, tá? Do tórax e da coluna cervical, uma tendência a ter um enrolamento, uma tendência à anteriorização do corpo e anteriorização da cabeça. Então, possivelmente é um paciente que está em sofrimento das origens e inserções do elevador da escápula. Tá certo, meu amigo? Depois você manda também lá pela mentoria e a gente vai discutindo esse caso que a gente pode crescer muito junto aí, você ter mais resultado. JUCCB. Porque todo paciente com lesão no ombro tem um calombo no meio do braço. Então, não sei te dizer, eu não tenho dentro dos meus pacientes essa história do calombo no meio do braço. O calombo, para quem não entende, é uma tensão, um bloco, né, de tipo um caroço, né, tipo um nódulo, né? E aí depende muito, às vezes é uma hipertonia associada a uma hiperativação do nervo, né, lá da raiz nervosa associada com aquele nervo, com aquele músculo do braço, tá? Então, pode ser que você tenha esse paciente sofrendo devido a isso, mas eu não
considero essa generalização como sendo para todos os pacientes, não, certo? Então, pessoal, quem mais? Vamos lá, conversando, trocando experiência. A Ju, CCD, se quiser falar um pouquinho mais sobre esse paciente, a gente vai falando. E o Leonardo também sobre a dúvida dele, tá? E aí, a gente vai discutindo sobre esses 3 pontos chaves aí dos pacientes, tá? Agradeço a Raquel Cândido aí, que deu uma palminha, o Kellerman, que também colocou muito bom. Espero ajudar sempre vocês a atingir, né, uma diferenciação profissional, que é o que a gente tenta. Márcio colocou aqui, pacientes praticantes de academia, dor na região do deltoide, ao fazer a abdução acima de 90 graus. Pode ser lesão do supra. Então, Márcio, tudo é muito relativo, né? A gente não pode, pode, a gente não pode generalizar. O que eu digo a você? Se tem esse quadro de problemas biomecânicos associados com o treinamento em academia, a gente precisa tentar ver se não existe assimetria funcional, se os músculos anteriores estão mais tensos, mais tendendo a alterar a artrocinemática, a lei do côncavo e do convexo, né? O convexo, a cabeça do húmero, e o côncavo, a glenoide, e isso alterando o movimento. Dessa alteração mecânica, a gente precisa primeiro reposicionar a articulação glenomeral, as articulações adjacentes do complexo do ombro, tá? E aí, para poder observar tudo isso, a gente também precisa distensionar um pouco as fáscias. Por quê? Porque é uma tendência dos praticantes de academia, de musculação, de gerar estímulos proprioceptivos de força, 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 e promover uma retração facial muito grande sem estimular a flexibilização. E aí, melhorar um pouco sobre essa tensão, sobre essas alterações biomecânicas, são de extrema importância para o raciocínio clínico. E aí, uma lesão de supra, uma lesão de infra, de manguito rotador, vai estar sempre associada ao sofrimento biomecânico do ombro do paciente. Tá bom, meu amigo? Espero ter lhe ajudado aí. Se ainda fica dúvida, você manda lá na minha mentoria online, que é gratuita, como o Kellerman está dizendo aqui, que vai mandar um caso na mentoria, eu sempre respondo e tento ajudar no raciocínio clínico da melhor forma possível, tá? Leonardo, um ponto de tensão na região dorsal pode gerar problemas a nível do ombro? Com certeza, né? Como também existem tensões a nível ali de T4, de T5, na lateral, próximo à borda medial da escápula, que vem de origem cervical. Então, existem dores referidas associadas ao trigger point, né? Pontos de tensão. Isso aí pode sim, e aí a gente precisa avaliar através propriamente do sinal da campainha lá em cada vértebra, para poder saber se existe comprometimento e associar isso. Existe um aplicativo, dando uma dica aqui para vocês, chamado Trigger Point, tá? Que ele fala dos trigger points de todo o corpo, de várias musculaturas do corpo. Para quem participa da mentoria, depois eu mando. Acredito que essa semana ainda mando uma foto lá de alguns trigger points, e boto a foto também do ícone do aplicativo, tá certo? Que aí vocês conseguem baixar para estudar e ter uma noção, tá? Carol Físio, Carol acho que está desde do começo aí, sempre assistindo às aulas, é osteopata, fisioterapeuta também, sempre compartilhando. Deixa eu ver o que ela diz aqui. Tem um paciente acima de 60 anos que, além das tendinopatias, apresenta na ressonância magnética impacto supramedial do húmero na glenoide, além da acromioclavicular também, com artropatia, tá? Evolui bem parte do manguito rotador. Então, ele tem impacto supramedial do húmero
na glenoide. Se ele tem, vamos pensar aqui, tá, Carol? Se ele tem um síndrome do impacto supramedial do húmero, a gente precisa estar bem atento ao tipo de acrômio que ele tem. Se não é um acrômio muito ganchoso, né, tipo grau 2, grau 3, que possa estar facilitando isso e comprometendo, tá, esse tipo de problema. Mas também a gente precisa levar em consideração alguns possíveis traumas, se ele não caiu, né, com trauma de caudal para craniano, levando uma ascensão da cabeça do húmero, e isso gerando esse impacto e a manutenção através da contratura dos músculos do manguito rotador do músculo adjacente, mantendo esse paciente com essa estrutura lá em cima tensionada. Caso contrário, se não há isso, a gente precisa dar uma olhada mais detalhadamente nas tensões faciais que estão mantendo esse paciente com esse padrão. Mas, possivelmente, deve existir um fator traumático associado de alguma forma, ou repetitivo, ou um episódio fixo, tá? Porque é muito difícil a gente ter um paciente com trauma superior, superomedial do ombro, se não tem efetivamente isso, até porque a tendência do ombro, por ser uma articulação pendular, é ter uma depressão da cabeça do húmero, tá certo? Não sei se eu consegui lhe ajudar, mas se você quiser, você pode mandar lá na mentoria e a gente vai acompanhando e discutindo esse caso para que ele melhore o mais rápido possível. Sim, o peitoral sempre mais tensionado, Márcio falando aqui, dolorido. Pois é, Márcio, então a gente tem que observar isso e partir também com a mobilização de cervical para melhorar a passagem dos nervos, né? A passagem ali pelo desfiladeiro torácico, né? o escaleno, a passagem pela clavícula, pela primeira costela e também pelo peitoral menor, tá certo? Tony Silva, dor na região do abdômen, infecção da dor no abdômen. Tony, eu não entendi a sua pergunta, tá? Não entendi, sinceramente. Depois você pode colocar aí melhor que a gente fala, tá certo? Centro Físio Castelo, sempre presente também. Qual o melhor momento para se começar o fortalecimento do manguito rotador? E quando o paciente já está sem dor ou quando o arco do movimento já está restabelecido. Então, Centro Físio Castelo, o melhor momento para o fortalecimento depende do seu conceito de fortalecimento, tá? Para mim, o fortalecimento para uma lesão, né, para uma região lesionada, já é o simples fato de retomar a funcionalidade da ADM, já vai dar estilo proprioceptivo e força contrátil vai começar a ser retomada. Logicamente, eu acredito que você esteja falando em se colocar um pouquinho de resistência, se colocar um pouco mais de sobrecarga. De início, eu sugiro você, enquanto o paciente estiver com dor, ir trabalhando sempre a mobilidade associada com exercícios mais de propriocepção e mobilidade, tá? Com isso, você chega com propriocepção, com estímulos neuromusculares, para manter o tônus e ativação dos fusos musculares e das fibras musculares. Quando isso estiver facilitando o equilíbrio biomecânico, você vai inserindo, aumentando o nível de fortalecimento e diminuindo a propriocepção, e assim você vai trocando. Não tem um ponto exato para se colocar, porque o corpo, ao contrário do que a gente é ensinado na graduação, e é isso que eu passo para vocês, essa quebra de paradigma, essa quebra de raciocínio, tá? É isso que eu falo no meu treinamento online, o Up Assessment, tá aí o Keller, tá aí o Leonardo, que são alunos do curso, que é uma forma de pensar totalmente diferente da tradicional lá da nossa graduação, tá? E aí é entender o corpo como uma estrutura funcional interligada, voltada para o equilíbrio do corpo funcionalmente, e não para a repetição
de protocolos. Então, por isso que eu ensino a você observar e avaliar o paciente como um todo e não como uma estrutura em lesão propriamente dita. Não sei se eu consegui ser claro com você, tá bom? Márcio, valeu, muito obrigado. A Carol Físio, mas como avançar nessa questão do impacto, cuja manobra de distração, tração da glenomeral? Então, Carol, existem algumas manobras, né, que a gente sabe que podem ser feitas, né, para poder melhorar a cabeça do húmero superior, que é a inferiorização da cabeça do húmero, tá? Que a gente pode ser trabalhada. Outro ponto é entender quais são os músculos que podem estar em contratura, mantendo, fixando essas articulações em superioridade, essa articulação em superioridade. Nós temos aí, classicamente, o supraespinhoso. Então, trabalhar miofacial, trabalhar trigger point, melhorar através de crochetagem mesmo lá, a membrana, né, associada com o tendão do supraespinhoso também pode ajudar a diminuir um pouco essa tensão. Outra coisa é um músculo que pouco se trabalha, que é o subescapular, que através da abordagem, né, intraaxilar, a gente consegue liberar um pouco, liberar a face, e como ele faz parte do gradil costal, do manguito rotador, ele tem uma função muito grande de fixar essa lesão em rotação interna e manter uma tendência de déficit de ADM da articulação do ombro também, juntamente com o supraespinhoso, tá? Não sente dores na sensibilidade raiz C5, C6, o paciente de Carol, e trabalho visceral já incluído, sente aumento das dores quando dorme. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que você pode passar a trabalhar essa questão dos trigger points, tá? E da base lá de crânio mesmo, das inervações, porque ele não tem, por exemplo, alteração de C5 e C6, que tem a ver com inervação periférica. Mas se a gente for olhar lá, a saída, né, do nervo acessório, que pega o ECOM, né, o esternocleidomastoide, e o trapézio, como você é da área de osteopatia, a gente pode trabalhar um pouco a passagem aqui, ó, do forame jugular, para poder melhorar a inervação para o ombro, para o trapézio, para ver se isso também facilita a melhora na mobilização do ombro, diminuindo esse comprometimento funcional. Tá certo, Carol? Mas mesmo assim, vamos acompanhando, tenta fazer algumas estratégias dessas que eu falei, se é que você não já fez, e a gente vai discutindo lá na mentoria online, tá bom? Carol, beleza? Pronto. Faltam 5 minutos, ainda dá tempo para algumas perguntas para a gente finalizar. E aí, lembrando que essa live, toda segunda-feira tem live. Na semana que vem, tá? A gente pode já ter uma live relacionada com outro assunto de anatomia, de raciocínio clínico, que vai ser essa pegada mais, tá? Eu acredito que fica melhor, que fica mais interessante. E aí, se vocês quiserem dar opinião, se preferiu essa, quem já vem me acompanhando, fica legal. Ela vai estar gravada no canal do YouTube, tá? E aí vocês podem ver depois no meu canal do YouTube. O link está lá no meu perfil do Instagram. E você também pode participar da mentoria online para discutir um pouco mais sobre esses assuntos. Então, não tem perguntas? Então tá bom. Essa live também vai ficar gravada aqui por 24 horas no Instagram. Quem quiser ver novamente, fique à vontade. Quem quiser tirar suas dúvidas, participar da mentoria online, fique também à vontade, tá bom? Valeu, galera. Até segunda. Segunda-feira é exclusivo para a mentoria online, como foi a vez passada. E aí a gente vai conversando e discutindo, tá bom? Grande abraço. Valeu. Fui.